Fala pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como é a minha alimentação completa durante o dia inteiro. Sempre lembrando que a minha alimentação vai mudando conforme fase de treino, eu vou modificando sempre os ingredientes, mas vou mostrar pra vocês de uma forma geral como que ela tá atualmente. Tá sendo o meu pós-treino de hoje. Como eu falei anteriormente, tem várias opções. Eu coloquei hoje 2 pãezinhos 100% integral. Esse pão aqui é sem açúcar. Aqui tem 2 ovos inteiros mais 3 claras para complementar a proteína. E frutinhas, principalmente frutas vermelhas, baixa carga glicêmica. Segunda refeição, almoço muito simples. 100 gramas de arroz. E o arroz que eu costumo usar é o parbolizado, que é o que eu mais gosto. 130 gramas de frango grelhado e bastante legumes, esses assados com azeite. Bem simples. E esse é uma das opções do lanche da tarde. Aqui tem uma proteína isolada, que pode ser um whey, um colágeno, uma proteína da carne, uma proteína vegana. E aqui frutas. Tem 200 gramas de banana. Um pouquinho, 1 ou 2 colheres de outras frutas sortidas e coco, que poderia ser castanhas também, mas o que tem aqui hoje é coco, e um pouquinho de granola, 1 colher de sopa de granola. E aqui, última refeição, os franguinhos, basicamente 130 gramas, bastante folha, e nesse horário eu prefiro que seja refogado, cozido, se forem legumes, cozidos de preferência, e 100 gramas de arroz. Então, pessoal, para finalizar, tem algumas considerações relacionadas às refeições que eu faço no dia. Primeira coisa é que minha alimentação muda periodicamente, dependendo daquele objetivo que eu tiver naquele momento. Se eu tô numa fase que eu tô visando mais hipertrofia, se eu tô visando mais uma fase que eu quero dar uma secada, uma redução de gordura corporal. Como é que tá meu treino naquele momento? Por exemplo, agora é provável que todas essas refeições vão começar a modificar, porque eu vou entrar num período de treino de força máxima, que vai durar uns 3 meses. Então, nesse período de força máxima, que a gente vai utilizar cargas maiores no treino, a minha alimentação automaticamente vai aumentar um pouquinho de calorias, vai aumentar volume de carboidratos. Então, tem muito a ver com a forma como está sendo o treino naquele período. E por que é importante falar isso para vocês? Porque a alimentação, assim como o treino, ela precisa ser periodizada, precisa se mudar de estratégia, precisa se sair da homeostase, fazer o seu corpo sair da zona de conforto, porque graças a Deus nós somos adaptáveis, a gente vai se adaptando a tudo, ao treino, a tipo de alimento, a estratégia nutricional, e quanto mais você vai modificando, mais você vai fazendo com que o seu corpo gere adaptações, que é o que vai te trazer resultado. Outra coisa importante de ser dita é que essas refeições é só uma das possibilidades. No lanche da tarde, por exemplo, às vezes ao invés de comer as frutas com uma proteína líquida, eu posso fazer uma tapioca com frango desfiado, um sanduíche. A grande questão vai estar em ter a quantidade certa de cada alimento para que tenha a mesma quantidade de proteína que eu preciso para aquela refeição, a mesma quantidade de carboidrato que eu preciso para aquela refeição, para que até o fim do dia eu tenha toda a quantidade calórica, de macronutrientes, que é carboidrato, proteína e gordura, mas também de nutrientes. E é por isso que eu uso muitas frutas e vegetais, porque a gente não pode esquecer jamais dos antioxidantes e dos micronutrientes, vitaminas e minerais, que são cofatores em absolutamente tudo o que acontece no nosso corpo. Outro ponto que é muito importante, que é o que eu adoto para mim e é o que eu adoto de estratégia com os meus pacientes, é ter uma dieta predominantemente anti-inflamatória.
Então eu não levo só em consideração as calorias e os macronutrientes, carboidrato, que é o que muita gente faz, por exemplo, numa dieta flexível. Eu não deixo de fazer uma dieta flexível também, mas eu presto muita atenção na qualidade de alimentos, priorizando comida de verdade. Exatamente porque eu falei sobre a importância dos micronutrientes, dos antioxidantes, dos fitoquímicos, nos micronutrientes, nas vitaminas e minerais, mas também na diminuição da inflamação, aumentar a resposta metabólica, fazer biogênese mitocondrial e que aumenta a capacidade do corpo de utilizar a gordura como fonte de energia. Então, nem tudo é só sobre calorias e bater macros. Isso também não quer dizer que eu não faça refeições livres. Eu também gosto de pizza, na verdade eu amo pizza. Eu também gosto de uma batatinha, de um hambúrguer de vez em quando. Sim, gosto. Eu também gosto de tomar um vinho. Eu não bebo cerveja, mas eu adoro um vinho, um gin, às vezes, quando a gente sai. A questão é que a quantidade, a frequência em que eu vou consumir esse tipo de alimento perto de como é todo o restante da alimentação é muito menor. Então é aquela tal regrinha do 80-20. Eu tenho aqueles 20% ali daqueles alimentos que são mais calóricos e que não são tão anti-inflamatórios assim, mas que fazem parte da minha rotina, porque eu acredito muito no equilíbrio. E o equilíbrio é exatamente isso. Você precisa oferecer muito mais o benefício para o seu corpo, e aí você tem a sua liberdade de ter ali uma outra refeição. Algumas pessoas podem comer até um pouco mais, isso depende muito da individualidade genética da pessoa. Aliás, eu já fiz um mapeamento genético, eu sei quais são as vitaminas que eu preciso prestar mais atenção, que eu tenho absorção menor, metabolização menor, eu sei quais são os suplementos mais importantes que eu preciso priorizar, eu sei qual é o tipo de alimentação que eu preciso priorizar, e é isso, individualidade. Existem pessoas que vão poder comer uma quantidade muito maior de carboidrato, porque essa pessoa não vai ter uma tendência à resistência à insulina, tendência a diabetes, e por aí vai. Conheça o seu corpo, faça a dieta ideal para você, treine, porque somos feitos para nos movimentarmos, então faça atividade física, treine sempre e cuida também da sua recuperação, do seu sono. A água nem precisa falar, né? A água é básico. E escolha sempre comida de verdade. Aí não tem erro.